Abre sua Bíblia comigo aí, vamos voltar lá para Romanos, continuar nosso estudo. Semana passada a Érica falou da essência da renovação pelo Evangelho. E eu vou continuar falando. A gente preparou o material a semana passada e era muito extenso, não deu para falar tudo num dia só. E a gente vai continuar hoje falando da essência da renovação pelo Evangelho, parte 2. E a Érica falou muito a semana passada dessa questão de por que você faz o que você faz, né? Porque a gente vem falando de tudo isso aqui, de onde nasce, o porquê nasce o desejo de fazer o que você faz. E quando eu falo de fazer o que você faz, seja o que for. Seja o que for. Porque você tem as vontades que você tem. Porque você tem os desejos que você tem. E quando a gente está cantando uma música como essa, que a gente acabou de cantar aqui, só quero a Ti e nada mais. Quando a gente descobre o quanto isso é transformador, porque no dia que a gente realmente tiver o Senhor conosco, no nosso coração, é disso que a gente vem falando em toda essa série. Todo o resto vai ser vivido de acordo com a vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. E a questão é que muitas vezes a gente corre atrás desse tudo mais que a gente deseja. E quando as coisas não saem, não acontecem, ou acontece o que for que você esteja vivendo, ou que você já viveu, então nós nos lembramos do Senhor, quando a gente deveria viver o contrário. Porque a gente canta isso, e é muito bonito cantar, mas o Senhor nos chama a viver isso. Então vamos lá de novo para essa referência que tem sido Paulo falando para a gente. Na realidade ele está falando aos romanos, mas é também para a gente hoje, porque ele fala dessa maneira tão apaixonada, porque ele conseguiu experimentar essa comunhão tão perfeita, tão forte com o Senhor na vida dele, a tal ponto que transformou tudo, mudou prioridade, mudou o que tinha valor para ele, e ele queria mais e mais do Senhor. Então Romanos 1,16 diz o seguinte, vamos lá na mensagem hoje. São notícias que tenho orgulho de proclamar, esta extraordinária mensagem que revela o magnífico plano de Deus de resgatar todos os que confiam nele, começando pelos judeus, mas abrindo a porta para todos os outros povos. O modo de Deus tornar justo o ser humano se manifesta em atos de fé, confirmando o que as Escrituras dizem: aquele que vive de modo justo diante de Deus, confiando nele, vive de verdade. Tem dado passos de fé? Tem caminhado sem ver o que vem à frente? Tem buscado confiar no Senhor? Quero te dizer que você está vivendo o estabelecimento dessa justiça de Deus que a palavra nos ensina. Continua nesse caminho. E quando a gente fala de essência, a gente pode começar a conversar hoje aqui dizendo de como que a gente incentiva as pessoas a viverem de uma maneira correta. Como que a gente incentiva as pessoas, ou quem sabe como nós já fomos incentivados algum dia a vivermos de maneira correta. Por exemplo, alguém que mente. Você vai e fala assim, ó, o seguinte, se você mentir, você vai ter problemas. Quanta gente aqui já ouviu o Deus castiga? Né? A gente cresce ouvindo, ó, Deus vai castigar, hein? E isso vai gerando dentro dos nossos corações a motivação pela qual a gente não vai fazer aquilo. Quando a gente ouve alguém falando, ó, se você mentir, você vai ter problemas com Deus, você vai ter problema com os demais, você começa a sentir algo. Quando a gente ouve alguém dizendo, ó, se você mentir, você vai ficar igual esses caras aí que vivem enganando, que vivem mentindo e só complicam as suas vidas, as vidas dos demais. E você, de verdade, você é muito melhor do que isso. Quem sabe as pessoas falaram isso, ou a gente fala isso com bons motivos no coração. Mas isso mostra qual é a motivação verdadeira. Qual é a motivação que eu vejo quando eu vejo uma pessoa falando só, não faz isso porque você vai se dar mal, não faz isso porque você vai ser castigado, não faz isso porque você é melhor do que isso. As pessoas estão sendo chamadas a mudar de comportamento, sabe por quê? Por medo.
medo de serem castigados, medo de viver algo ruim, ou por orgulho. Esse orgulho que nos leva a viver algo que está centrado em nós. É a percepção que a gente tem da gente, do que a gente acha que nós somos. A motivação básica então, quando alguém está te falando desse jeito, não mente porque você vai ser castigado, não mente porque Deus está vendo. É uma motivação que, na realidade, você está pensando o seguinte: quer se dar bem? Então faz o certo. Quer se dar bem? Faz o que é honesto. Mas começa sempre nesse motivo de eu quero me dar bem. E essa abordagem exerce uma pressão tão grande sobre a nossa vontade e acaba despertando mais egoísmo, que força mais a pessoa a coibir as suas inclinações ao erro. Ou seja, eu estou desejando fazer isso, mas por medo eu não vou fazer. Eu quero mesmo é fazer isso aqui, mas por orgulho eu não vou fazer. E quando a gente está vivendo essa pressão, a gente chama isso de mudança de comportamento por moralismo. Moralismo. A gente vem falando esses dias de tudo aquilo que pode nos impedir de viver o que Deus tem para as nossas vidas. E a gente antes pensava que ou você fala sim ou você fala não. Mas a gente está aprendendo e entendendo que na realidade existe mais de uma forma de falar não. Muitas vezes você está baseado no moralismo, muitas vezes você está baseado na religiosidade, muitas vezes você está indo naquela questão de cumprimento de ordens, de leis, de exigências. E quando você se baseia somente nisso, a tua motivação não é a correta. Quando você está tentando mudar de comportamento por moralismo, o argumento básico aqui é o seguinte: se força a mudar, muda teu comportamento e você vai ser salvo. E isso é totalmente oposto ao que a palavra de Deus está me ensinando. É totalmente oposto ao que o Evangelho está me falando. Os cristãos que aprendem a se comportar de modo moralista, o intuito que eles têm é de não serem castigados. Sabe aquela coisa que é nivelada por baixo? Faz o mínimo necessário, faz somente aquilo que é cobrado, aquilo que vai te livrar do castigo, aquilo que vai te livrar da condenação. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. Por isso muita gente, às vezes as pessoas olham hoje e falam o seguinte: poxa, mas cadê a vida abundante? A gente jamais vai viver a vida abundante enquanto a gente estiver olhando para o mínimo necessário. E aí às vezes as pessoas olham e falam assim: poxa, mas o que aconteceu com a igreja? Mas o que aconteceu com as pessoas que estão vindo na igreja? Por que a gente está experimentando isso? É porque a gente começou a se comportar de modo moralista. A gente olhou a fachada, a gente olhou o superficial e falou assim: vou fazer de acordo para que as pessoas possam ver e vejam que eu sou uma pessoa boa. Vejam que eu sou um bom cristão. Pessoas querendo se livrar do castigo, ou querendo conquistar um autorrespeito e salvação, estão aprendendo a ser morais em benefício próprio. É claro que quando a gente está falando aqui de padrão comportamental, essas pessoas podem estar realizando atos de imenso autossacrifício. Eles podem estar entregando tempo, entregando dinheiro, podem estar ajudando pobres, podem estar, quem sabe, amando família, ou serem fiéis à lei de Deus, às exigências de Deus. Começaram pelo lado contrário. Não é um cumprir em amor, não é um cumprir em gratidão, não. É um cumprir simplesmente para que eu possa me dar bem, para que eu possa conseguir o que eu quero. E a gente tem sonhado, a gente tem orado, a gente tem desejado algo tão diferente. Sabe por quê? Porque em um nível mais profundo, essas pessoas estão se comportando assim porque elas querem ser abençoadas por Deus. E para se verem como pessoas virtuosas, como pessoas caridosas, como pessoas amorosas, mas elas não amam a Deus de verdade pelo que Ele é. E o Senhor nos chama para esse relacionamento. O Senhor nos chama para esse caminhar lado a lado. Elas não fazem a sua vontade simplesmente por tudo que já foram abençoados através da cruz, por tudo aquilo que Jesus já entregou, por aquilo que Jesus já conquistou. Ao contrário, elas se utilizam de Deus
para conseguir o que desejam. Nós muitas vezes estamos fazendo isso aqui. Eu vou lá cumprir a obrigação para que o Senhor me abençoe. Eu vou lá fazer o que é exigido para que eu seja beneficiado. Querem respostas de orações, boa saúde, prosperidade, e ao final ainda querem ser salvos. Fazer o bem, não por amor a Deus, ou pela bondade em si, mas pelos seus benefícios. Para que alcancem um resultado, para que sejam alcançados por essas bênçãos. Seu comportamento é modificado pelo poder do interesse próprio. Quantas vezes eu já me vi nesse lugar? O que eu preciso fazer para ser abençoado por Deus? O que eu preciso fazer para que essa bênção de Deus sobre a minha vida me coloque num lugar de destaque? Isso é o que o moralismo faz. E muitas vezes a gente desperta esse egocentrismo com o objetivo de levar alguém a fazer a coisa certa, mas isso não chega no âmago da autoestima, que na realidade é o problema vital do coração humano. Os nossos desejos, o porquê a gente deseja, o porquê a gente quer fazer o que a gente quer. E quando a gente não chega aí, consequentemente, isso não vai tratar a causa principal do comportamento. Desse comportamento que está tentando ser mudado, que está tentando ser transformado, as pessoas tentando ser alguém melhor. Como eu comecei falando de mentira, de repente a gente pode falar disso também, desse comportamento. Quem mente, por que sempre está caindo? Por que sempre está voltando? Porque está lutando na superfície. Não está tratando o que vem realmente do coração. E isso tem nos afastado de viver a vida abundante que o Senhor nos promete, de viver esse caminhar lado a lado com Ele, que transforma não só a mim, mas todo mundo que está à minha volta. Que gera salvação, como Paulo está escrevendo aqui, é poder de Deus. É justiça de Deus se manifestando do começo ao fim pela fé. Essa mudança de comportamento por moralismo, ela simplesmente manipula, e não somente manipula, mas também alavanca o egoísmo, e nem sequer o desafia, nem sequer fala, poxa, preciso viver algo diferente, preciso viver algo de verdade, né, que vai me fazer levar, vai me mudar, vai me transformar essa pessoa dentro do propósito de Deus para a minha vida. Ela tenta usar esse egoísmo contra si mesmo, ou apelar para o medo e para o orgulho. Sempre vai ser castigado, você é melhor, você consegue. E embora isso possa obter algum resultado, por algum tempo, em conter esse egocentrismo do coração, ele não faz absolutamente nada para transformá-lo. Para que a gente viva algo autêntico. Na verdade, ele apenas confirma esse poder do que está vindo desse desejo do coração. A mudança de comportamento por moralismo, vamos dizer que ela dobra a pessoa. Ela força essa pessoa a um padrão diferente, por medo das consequências. E não foi para isso que o Senhor nos chamou. Em vez de aquecer esse ferro, em vez de fundir essa pessoa para que ela se ajuste a uma nova forma, não, você vai lá e tenta dobrar a força. E quantas vezes a gente já viu gente tentando se encaixar, tentando ser dobrado, tentando se transformar pela sua própria força e não consegue. Sabe por quê? Porque isso não funciona. Por um tempo a pessoa vai, por um tempo a pessoa quer, por um tempo a pessoa tenta, mas chega uma hora que ela cansa. Chega uma hora que ela se esgota, porque isso não funciona. Se você tentar dobrar um pedaço de metal sem antes o aquecer, sem antes amolecer com o calor do fogo, provavelmente ele vai voltar sempre para a forma original. E é por isso que as pessoas que tentam mudar pelo moralismo, elas sempre voltam a cair. Elas sempre voltam a fazer o que não queriam fazer, o que tentaram mudar, o que tentaram deixar, mas elas voltam a fazer. E ficam voltando e caindo sempre aí, porque elas são incapazes de se transformar, de se ajudar, de se salvar. É isso. O Senhor não nos chama a viver dessa maneira. E eu começo falando dessa mudança por moralismo, para depois a gente chegar nessa mudança pelo Evangelho, dizendo o que a Bíblia nos ensina. Mas tudo isso porque esse comportamento moralista, mesmo no ambiente religioso, e muitas vezes a gente vê isso dentro das igrejas,
ele continua nutrindo, sabe o quê? O eu. O ego. O que eu quero, o que eu tenho vontade, o meu sonho. E isso é uma marca de verdade do mal. Essa é uma marca do inferno. Muita gente fala assim, não, mas jamais fiz a vontade do inimigo, jamais cedi aquilo que, as propostas que o diabo trouxe para a minha vida. Sabe o que eu quero te falar aqui hoje? O diabo nunca vai chegar te falando, faz a minha vontade, trabalha para mim, faz o meu querer. Sabe o que ele vai te falar? Faz a tua vontade. Faz aquilo que você sonhou, faz aquilo que você deseja viver. E quando a gente vê esse moralismo, ainda dentro de ambientes religiosos, a gente continua vendo que quem está tentando ser saciado é o eu. É o meu sonho, é o que eu quero, o que eu preciso fazer para eu alcançar, para eu viver aquilo que eu desejo. No dia que você aceitar esse tipo de proposta, no dia que você nutrir esse teu eu, nesse momento você já caiu. Nesse momento a vontade do Senhor para a tua vida já foi frustrada. E essa é a razão principal pela qual as pessoas enganam, pela qual as pessoas mentem, pela qual as pessoas descumprem as promessas, aquilo que elas falaram. E isso explica porque muitas vezes, seja no ambiente que for, a gente vê tanta fofoca, tanta briga, tanto desacordo e inclusive, pasmem, dentro de muitas igrejas. Porque escondido sobre o que parece altruísmo, existe um elevado egocentrismo. Pessoas tentando satisfazer o seu eu, e o nosso eu de verdade, ele tem que morrer. Nós precisamos entregar nas mãos do Senhor, para que Ele faça de nós, para que Ele nos leve a viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Para completar essa ilustração aqui do metal, se você tentar dobrar o metal, sem esse efeito amolecedor do calor, é possível inclusive que ele se quebre. Já viu, já conheceu gente sobrecarregada, desistindo de tudo, totalmente esgotado, decepcionado? Sabe por quê? Tentaram ser dobrados, tentaram fazer na própria força. E o Evangelho da graça não força o coração para que se encaixe num novo molde. Ele vem, derrete e refaz de novo. Refaz num novo formato. O Evangelho ele pode produzir novo amor, ele pode produzir alegria, ele pode produzir gratidão, novas inclinações do coração. Ele entra profundamente, ele entra e transforma de dentro para fora essas inclinações que destroem o egocentrismo, que destroem o orgulho. Mas sem esse calor do Evangelho, os resultados eles não vão ser duradouros. Se você continuar tentando fazer baseado no moralismo, se você continuar tentando fazer baseado no medo, no orgulho, os resultados não são duradouros. Você vai ficar por um tempo, o tempo que você aguentar, o tempo que você resistir, mas em seguida isso para. A gente precisa desse calor do Evangelho, a gente precisa dessa atuação do Espírito Santo. Pressionar a vontade pode até mudar o comportamento por um tempo, mas a insegurança e o egocentrismo do coração vão permanecer, enquanto o Evangelho, o Espírito Santo, o poder de Deus não tirar isso daí. E aí a gente vem no que a gente quer viver, naquilo que a gente está buscando, a mudança de comportamento de verdade, pelo Evangelho. Porque tendo falado tudo isso que a gente já falou até agora do moralismo, vamos ver agora o que é que a Bíblia nos chama, o que ela nos mostra quando ela nos chama para uma mudança. Então, eu tenho 3 exemplos aqui. Um deles fala sobre generosidade, outro deles fala de maridos que honram as esposas e o outro fala de autocontrole. E em todos eles nós vamos identificar um padrão. O primeiro deles está em 1 Coríntios 8 e 9. 2 Coríntios 8 e 9. Que diz assim: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Paulo aqui ele está escrevendo aos crentes para encorajá-los a ofertar, a ajudar a pessoas pobres. Mas ele deseja que eles façam isso
sem que ele tenha que mandar, sem que ele tenha que obrigar. Então ele não começa pressionando, ele não começa forçando nada, ele não começa manipulando as emoções, ele simplesmente escreve de uma maneira viva e marcante. E quando ele diz, vocês conhecem a graça, ele transpõe a salvação de Cristo e ele traz isso para o âmbito da riqueza e da pobreza, usando uma imagem poderosa para lembrar aqueles que estavam lendo o que ele estava escrevendo, sobre a graça de Deus. Sabe quando você é alcançado, quando você é resgatado, quando você tem a vida transformada, você não consegue mais ser da mesma maneira. A tua motivação muda, os teus desejos mudam. Então ele começa falando a isso, vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Essencialmente Paulo está dizendo o seguinte, pensem na graça de Deus, até que o Evangelho transforme vocês no coração em pessoas generosas. Não é só fora, não é só quando alguém está olhando, não é só quando eu estou sendo notado, é no coração. Que o Evangelho transforme vocês no coração em pessoas generosas. Eu estava lendo um material ontem e me chamou muito a atenção. Um autor chamado Jonathan Edwards, ele analisa a diferença entre uma mudança verdadeira de coração, provocada pelo Evangelho, e uma submissão moralista à lei de Deus. E ele escreveu um livro chamado A Natureza da Virtude Verdadeira. E ele contrasta esses dois tipos de comportamentos morais. E ele chama um de moral comum e o outro de virtude verdadeira. E ele argumenta dizendo o seguinte, se o nosso maior amor é a nossa família, sempre colocaremos o bem-estar dela acima do bem-estar das outras famílias. Se o nosso país é o nosso maior amor, defenderemos seus interesses e desprezaremos os interesses de outros países. Se o nosso maior amor for os nossos próprios interesses, serviremos a nós mesmos em detrimento das necessidades do nosso semelhante. Somente quando o próprio Deus é o nosso maior amor, conseguimos amar e servir a todas as pessoas, famílias, classes, raças, e somente a graça salvadora de Deus nos leva a amar e a servir a Deus, simplesmente pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode nos oferecer. A menos que entendamos o Evangelho, sempre obedeceremos a Deus, por nossa causa, e não por causa dEle. E eu quero que você pense um pouco nisso, porque quando eu li isso, eu me perguntei, por que eu estou obedecendo a Deus? Será que eu estou obedecendo por minha causa? Quais são as motivações do porquê você faz o que você faz? E quando eu pego tantas semanas para escrever uma série como essa, é porque de verdade eu tenho plena consciência de que a gente não pode continuar tendo esse tipo de dúvida. Que a gente não pode mais se privar de viver aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas, que é essa vida abundante, essa vida com propósito, onde a gente vai ver salvação, onde a gente vai ver transformação. A gente não pode mais continuar se permitindo ser afastado daquilo que o Senhor tem para mim, por coisas que a gente acredita, ou acreditava até hoje que eram as corretas a serem feitas. Por religiosidade, por moralismo, por coisas que nos ensinaram e que impuseram para a gente que deveriam ter sido feitas, que deveriam ser feitas, mas que na realidade estão nos afastando de viver algo verdadeiro, algo autêntico, algo poderoso, algo transformador que o Senhor tem para as nossas vidas. É isso. No segundo exemplo ainda, vemos Paulo escrevendo em Efésios, ele falando aos cônjuges, Efésios 5:25, muita gente conhece, a partir do 25. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado para lavar de água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo.
Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um privilégio profundo. Refiro-me, porém, à igreja e a Cristo. A Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Mais uma vez a gente vê aqui Paulo exortando os leitores a mudar de vida, apresentando aos maridos sem amor a salvação por meio de quem? De Cristo. Ele mostra que ele não nos amou porque nós éramos amáveis, porque nós éramos valiosos, porque nós éramos queridos, mas sim porque ele queria nos tornar amáveis. Porque ele queria nos tornar aquilo que ele planejou para nós. E ainda falando de autocontrole, e eu tenho que correr senão não termina. Nós vemos Paulo escrevendo a Tito. Tito 2, dos versos 11 ao 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Nós vemos que nessa carta a Tito, Paulo está convocando os leitores a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, vivendo nesse mundo de maneira sóbria, justa e piedosa. Mas quando eu li esse texto, eu comecei a falar, poxa, mas se eu pensar em tudo que eu posso dizer não, porque não reflete a imagem de Deus, e é assustador, porque quando eu começo a pensar em coisas que ou eu responderia, ou eu já ouvi das pessoas, por exemplo, eu vou falar não, né? Porque a carta que está me falando aqui, né? Não viva, renuncie à impiedade e às paixões mundanas. Daí eu vou e penso tudo que eu posso falar não. Então eu vou falar não porque isso que está sendo apresentado para mim pode afetar a minha boa imagem. Ok, então eu falo não. Eu posso falar não porque eu sei que eu vou ser excluído de grupos sociais e eu desejo participar de determinados grupos sociais, eu quero estar ali, é algo que eu gosto de estar ali, mas eu vou falar não porque senão eu vou ser excluído daí. Eu falo não porque Deus não vai me dar o que eu quero. E eu desejo isso há muito tempo, eu estou orando por isso há muito tempo, eu estou fazendo campanha, eu estou fazendo jejum e eu quero isso, então eu vou falar não porque senão Deus não vai me dar o que eu quero. Ou ainda eu não vou falar não porque Deus vai me mandar para o inferno, eu vou ser castigado com a eternidade no inferno, então não vou fazer. Essas são as motivações. Ou eu vou falar não porque eu vou me odiar depois, eu vou me arrepender e isso vai mexer com a minha autoestima e eu vou ficar para baixo. Então eu vou falar não. E quando eu comecei a pensar em todos esses incentivos, eu vejo que eles são impulsos egocêntricos. Tudo eu estou pensando em mim, tudo eu estou pensando no que eu quero, no que eu posso. Impulsos egocêntricos do coração para forçar a submissão a regras externas. Eu me forço a entrar aí, eu me forço a fazer isso, mas não pelo motivo certo, não pelo motivo autêntico, não pelo que realmente eu deveria estar fazendo. E essa forçar, eles vão ajudar muito pouco na verdadeira mudança do coração. E é isso que o Senhor está buscando quando o nosso coração precisa ser transformado. E eles não vão ajudar nessa verdadeira mudança do coração porque eles não são motivados pelo que realmente deveria motivar, que é o amor a Deus. Que é aquilo que Ele fez por mim, que Ele entregou Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou, Ele deu seu único Filho, para que todo aquele que cresce não morresse, mas que tivesse a possibilidade de vida eterna. E os meus motivos são egocêntricos, não é o amor de Deus, não é a entrega dEle. É o que eu posso, é o que eu quero, é onde eu vou estar, é o que eu vou conquistar.
E isso não muda. Nós devemos buscar esse amor verdadeiro. E assim se tornam somente uma maneira de usar a Deus, mais uma vez, para conseguir benefícios pessoais. Paulo não incentiva os leitores dessa carta. Ele não está incentivando a usar nenhum desses argumentos, na tentativa de mudarem a si mesmo. Nesse texto de Tito, ele ensina que é a graça de Deus. Eu não mereço, eu não tenho nem como alcançar, mas a graça de Deus que se manifesta quando eu não posso, quando meus recursos se esgotam, quando eu não tenho mais para quem ligar, quando eu não sei o que fazer, quando eu não tenho mais alternativa. Então a graça do Senhor vem sobre a minha vida. Ele está ensinando que é isso, que é a graça de Deus que vai trazer salvação, é a graça de Deus que vai trazer algo novo, é a graça de Deus que vai trazer um novo momento, é a graça de Deus que vai me fazer viver essa vida abundante que o Senhor me promete. E Ele me ensina para que eu renuncie à impiedade e às paixões mundanas. Ainda em Tito, vamos lá para o capítulo 3, a partir do versículo 4. Ele explica o que quer dizer essa graça. Mas quando da parte de Deus, Tito 3, a partir do 4. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestarem a bondade e o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de quem? De Jesus Cristo, nosso Salvador. Essa é a graça. Paulo está dizendo que se você quiser viver uma mudança verdadeira, você tem que permitir que o Evangelho te ensine. Você tem que permitir que o Evangelho entre de maneira profunda dentro de você, até alcançar o coração e mudar a tua motivação. Só que essa palavra ensinar, ela é traduzida de uma palavra que vem do grego, que significa treinar, disciplinar e instruir alguém durante algum tempo. Em outras palavras, é preciso deixar que o Evangelho lute com você. Não vai ser algo tranquilo, não vai ser algo fácil, não vai ser algo... Vai haver luta, vai haver conflito, vai haver questionamentos, mas você precisa permitir que o Evangelho transforme o que precisa ser transformado. Se você realmente começar a ler a palavra do Senhor, se você realmente começar a buscar o Senhor, eu quero te falar, se você começar a realmente viver o poder do Evangelho, Ele vai destruir, não é que Ele vai fazer mal, Ele vai destruir a tua religião. Ele vai te levar para um lugar de reconstrução, e para isso Ele vai destruir a tua religião. Você precisa permitir que o Evangelho se aprofunde até mudar as tuas perspectivas e fundamento da tua motivação. Se você não fizer isso, você vai continuar sempre lutando aí no superficial, vai continuar sempre fazendo na tua força, vai continuar sempre fazendo na tua capacidade, e aí você vai se cansar, você vai se esgotar, você vai querer desistir, você vai querer sumir. Mas se cremos no Evangelho de verdade, sabe o que Ele vai começar a fazer? Ele vai começar a nos afastar dessa necessidade natural do nosso coração. Sabe que necessidades que a gente tem? A gente tem necessidade de sermos constantemente respeitados, apreciados, estimados. A gente precisa disso. Se não tiver alguém o tempo todo te falando o quanto você é bom, o quanto você é bonito, o quanto o que você faz é bom. Se não tiver alguém fazendo isso o tempo todo, você não quer estar ali. Porque essa é uma necessidade que você tem. Sabe outra necessidade que nós temos? De controlar a nossa vida, de tomar as decisões, de decidir para onde eu vou, o que eu vou fazer, com quem eu vou estar. E para isso a gente não confia em ninguém, nem em Deus. Porque a necessidade de controle é muito grande. E eu vou além. Outra necessidade que a gente tem, de controlar os outros, de querer determinar como vai ser a vida dos outros, de querer decidir pelos outros. Sabe por quê? Porque isso eleva a nossa autoestima. Eu sou o chefe, eu que influencio. Vocês estão vendo o que acontece nas redes sociais, né? Quem mais influencia, quem mais é colocado no lugar alto, porque isso é uma necessidade.
é uma necessidade do ser humano, é uma necessidade do coração. E isso, no mundo em que a gente vive, está cada vez mais em alta. Por isso é que eu estou te falando que se você permitir que o Evangelho entre, ele vai lutar, vai haver guerra dentro de você. Porque você vai sair do fluxo, você vai sair da corrente, você vai começar a viver aquilo que o Senhor tem para você. Se a imagem de Deus se deleitando em nós, porque a palavra do Senhor fala isso. Se a imagem de Deus se deleitando em nós, com todo o seu ser, não passa de um mero conceito para você, então essas necessidades que eu acabei de falar, elas vão te pressionar e elas vão conduzir o teu comportamento. Elas vão ditar como vai ser a tua vida. Você vai tentar agradar os outros, você vai tentar controlar a tua própria vida, você vai ceder, você vai ser conduzido por esse comportamento. Sem o poder do Espírito Santo, nosso coração não crê de verdade na alegria e na graça de Deus. E assim age de acordo com as suas inclinações naturais. Com essas necessidades que nós temos. Por isso que nós devemos aos poucos e de modo constante sermos ministrados pelo Espírito Santo com as verdades do Evangelho. É o que a gente vem vivendo aqui semana a semana. No domingo aqui, depois nos tempos de vida, depois nas meditações, nos devocionais, semana a semana, sermos ministrados pelo Espírito Santo, não pela opinião de alguém, não pelo sistema de uma determinada organização, mas sermos ministrados com as verdades do Evangelho, para que a gente possa entender e viver esse novo modo de estarmos salvos e seguros. Porque muita gente se sente salva e segura quando tem, quando possui, quando controla. Mas o Evangelho me leva nesse lugar, onde eu sou ministrado, e eu passo a entender e a viver dessa maneira. Onde eu sei que eu estou salvo, onde eu sei que eu estou seguro, onde eu sei que eu sou amado, onde eu sei que eu sou aceito por Cristo. Porque por meio do Evangelho, baseamos a nossa identidade não mais naquilo que a gente realiza, mas no que foi realizado por nós, em Cristo. E eu não consigo terminar esse assunto de hoje sem falar de algo que afeta a todos nós. Qualquer coisa que nós buscamos aceitação, alegria, significado, esperança ou segurança, mais do que em Cristo, vai se tornar por definição o nosso Deus. Algo que nós adoramos, servimos, e a nossa confiança está baseada nisso. Em geral, isso que a gente chama de ídolos, podem ser coisas boas. Quem sabe o teu ídolo é a tua família, ou as tuas realizações, talvez o teu trabalho, tua carreira, teus talentos, teus recursos, tuas posses e etc. Até mesmo ministério, né? Para pessoas que se dedicam, que aceitaram, que responderam a esse chamado. Mas depois dessas coisas, para quem nós colocamos a nossa devoção, né, e baseamos a nossa confiança, elas nos derrotam. Sabe por quê? Porque nós nos tornamos dependentes delas. Se nós já não temos elas, se já não está de acordo com a nossa expectativa, a gente não funciona, a gente não é feliz. Nosso humor é afetado por isso. E um sinal claro de idolatria é a ansiedade desordenada. Sabe aquela raiva, ou mesmo o desapontamento quando esses nossos ídolos são ameaçados? Não, mas eu sonhei isso para minha família, eu planejei isso, e quando isso se torna ameaçado, eu fico com raiva, eu fico desapontado, eu fico arrasado, eu não quero mais seguir. Isso acontece porque quando nós perdemos algo, nós ficamos tristes, mas quando nós perdemos um ídolo, nós ficamos totalmente arrasados. Então lembre-se de uma coisa, nós não mentimos, não adulteramos, não roubamos, sem antes tornarmos algo mais importante do que Deus, como nossa esperança, alegria e identidade. Por isso, se você não quer mais viver mais do mesmo,
se você não quer continuar experimentando as mesmas situações, se você quer experimentar esse poder do Evangelho, se você quer viver essa vida abundante, não dê espaço para que nada ocupe o lugar que é somente de Deus na tua vida. Não dê espaço para que nada determine qual vai ser a tua esperança, qual vai ser a tua alegria, qual vai ser a tua identidade, que não seja Deus, aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te conduz, aquele que te trouxe ao lugar onde você está hoje, aquele que te plantou onde você está hoje, com um propósito muito maior do que você mesmo, com um propósito de transbordar na tua vida e impactar a outros, e impactar e transformar e levar vida, levar esperança, levar salvação àqueles que estão à tua volta. Se prepara, porque quando isso começa a acontecer, relacionamentos de anos são restaurados. Onde existia desacordo, começa a haver comunhão. Onde existiam histórias de frustração, de tristeza, de choro e de dor, você começa a ver propósito, você começa a entender que se o Senhor te permitiu estar ali naquele lugar, viver aquela situação, Ele tem algo que quem sabe naquele momento eu ainda não estou vendo, quem sabe eu ainda não entendi, mas Ele vai manifestar a vontade boa, perfeita e agradável dEle sobre a minha vida. Então, o Evangelho firmado no nosso coração, ele acaba com essa necessidade nascida do pecado. Ele destrói essas forças interiores que dirigem o comportamento pecador, que me afastam, que me matam, que destroem o meu futuro. O Evangelho, ele destrói tanto o medo quanto o orgulho, que alimentam essa mudança de comportamento por um mero moralismo. O Evangelho vai destruir isso, esse medo, esse orgulho. Quando nós abraçarmos com força essas verdades, nosso coração não vai mais ser meramente resfriado, mas ele vai ser transformado, ele vai ser mudado. A sua inclinação fundamental, sabe essa vontade de fazer o que você quer fazer, que muitas vezes você tem que esconder, porque ninguém poderia saber, porque não queriam nem mais estar perto de você. Essa vontade, ela vai ser transformada. Esse relacionamento, ele vai ser fortalecido, e ele vai mais e mais transformando quem você é, o que você quer, o que você faz, o que você fala, mas vai ser algo que vai vir de alegria, que vai vir de gratidão. Não vai ser algo forçado, não vai ser algo imposto, não vai ser algo obrigado. Vai ser algo que vai sendo transformado, porque o calor do Evangelho, porque a ministração do Espírito te muda de dentro para fora. Nós não vamos mais nos comportar como simplesmente por algo moral, porque isso é proveitoso ou eleva a nossa autoestima, ou porque vai trazer algum tipo de vantagem para mim. Ao contrário, nós vamos falar a verdade e cumprir as nossas promessas e fazer aquilo que o Senhor tem colocado aí no nosso coração, transformado pelo Espírito, por amor àquele que morreu por nós, por amor àquele que entregou a sua vida e nos resgatou, aquele que cumpriu a sua promessa, apesar de todo o sofrimento que cumprir essa promessa causou nele. É a isso que o Senhor nos chama, é a essa realidade que o Senhor tem nos alertado, que Ele tem nos convidado a entrar, e é aí que nós queremos viver, experimentando o poder do Evangelho, na essência, no que vem de dentro, no que vai transformar quem você é, o que você deseja, onde você vai viver mais e mais aquilo que Ele te chamou.